boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula sobre o WordPad e agora nós vamos treinar de forma individual as funções do bloco fonte. Nós vamos fazer da seguinte forma: vamos escrever um texto e vamos configurar esse texto conforme ele está pedindo. Por exemplo, o primeiro que a gente vai testar é fonte Arial Black. Fonte Arial Black. Agora nós vamos formatar essa fonte conforme ela está pedindo. Para a gente selecionar toda essa nossa é bem simples, basta clicar antes da linha. Lembre que para formatar um texto já digitado, o texto tem que sempre estar selecionado. Sendo assim, fonte Arial Black selecionado. Então a gente vem no fonte e escolhe a fonte Arial Black. Note que a formatação dela mudou. Agora vamos colocar um texto tamanho 24. Note também que o WordPad ele segue com a formatação do texto anterior. Vamos selecionar então o texto com o tamanho 24 e na opção tamanho da fonte vamos colocar o número 24. Note que o tamanho da fonte altera instantaneamente. Vamos voltar para a fonte padrão, que é Calibri. Se a fonte não estiver na nossa listagem aqui, a gente pode digitar o início do nome da fonte, que ela vai aparecer na listagem. E voltamos também para o tamanho 1. Vamos colocar agora textos em negrito, itálico e sublinhado. Texto negrito, itálico e texto sublinhado. Agora, nós queremos colocar somente texto negrito e negrito. Se nós clicarmos antes da linha, vai selecionar a linha inteira. Isso quer dizer que vai colocar tudo em negrito. Então a gente tem que fazer da seguinte forma: clica na palavra texto e arrasta para frente. Assim vai selecionar somente aquela parte que nós queremos. Aí clica na opção negrito e o texto ficará em destaque. A mesma coisa para o itálico e a mesma coisa para o sublinhado. Você pode notar também que o WordPad nos ajuda muito na função de selecionar os textos. Por exemplo, para alguns pode ser complicado conseguir clicar bem no início da palavra. Então não precisa clicar bem no início da palavra. Pode clicar no meio dela e arrastar para o lado que você quer. Você pode ver que eu fui aqui do início do E, no meio da palavra texto, e só até o início da palavra negrito. E o WordPad já selecionou toda a palavra para mim. Isso facilita muito quando a gente precisa selecionar texto. Agora vamos fazer um exemplo de texto taxado. Seleciona o texto que você quer colocar em taxado e clica no botão taxado. A função taxado risco no meio do texto, como vocês podem ver agora. A função sobrescrito e subscrito. Por exemplo, vamos escrever a nomenclatura do elemento químico H2O. Para nós colocarmos o 2 no lugar dele, que fica abaixo, nós utilizamos a função subscrito. Ele vai desenhar um texto menor e mais baixo que o texto regular. Assim é feita a nomenclatura H2O. Agora vamos fazer CO2 e subscrito. Agora uma expressão matemática: x ao quadrado mais y ao quadrado. Função sobrescrito, porque elevado ao quadrado é em cima. Lembrando que a função sobrescrito ele desenha um texto menor e mais alto que o texto regular. Fica assim então a função sobrescrito e subscrito. Texto com realce. A função realce adiciona uma cor de fundo no texto selecionado. Fonte com cor vermelha. Selecionamos o texto, viemos no botão cor do texto e colocamos para vermelho. Note que quando o texto está selecionado, as funções de coloração somem, mas quando você remove a seleção, a cor aparece. Lembrando que para você escrever normalmente de volta, tem que desmarcar as funções. Texto alinhado à esquerda, texto centralizado e texto alinhado à direita. Agora que nós já estudamos os botões principais do bloco de fonte, nós vamos estudar o parágrafo. Texto alinhado à esquerda já está à esquerda da página, então por isso que já está ativado por padrão. Para nós centralizarmos um texto, não é necessário selecioná-lo, basta apenas clicar em cima do texto que você quer centralizar e clicar na função centralizar. Você também pode utilizar o atalho Ctrl mais E.
para centralizar o texto. Colocar um texto alinhado à direita, clica sobre ele e clica no botão alinhar texto à direita ou Ctrl+R.